Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre área de triângulos. Bom, se a gente tiver as informações necessárias, nesse caso aqui que é a altura e a base, nós poderemos usar a fórmula que é a mais simples, né, para a área de triângulo, que é base vezes altura dividido por 2, né? Base vezes altura dividido por 2. Então nós vamos ver aqui três situações em que a gente pode usar essa fórmula e também há situações em que a gente não tem a informação necessária, por exemplo, a altura. Aí, nesse caso, nós vamos ver fórmulas diferentes. Então, são duas situações distintas, que no caso é o triângulo equilátero, que tem os três lados iguais, ou o triângulo escaleno, que tem os três lados diferentes. Nesses dois casos, vocês vão perceber que a gente não tem informação da altura. Aí nós vamos ver qual fórmula a gente vai poder usar para cada um desses dois casos, ok? Então, vamos lá. Bom, então vamos ver os nossos exemplos aqui. O primeiro exemplo aqui é um triângulo fácil de resolver, né? Porque nós temos aqui a medida da base e a medida da altura. São as duas informações que a gente precisa para usar a fórmula base vezes altura dividido por 2. Aqui é só substituir, né? A base eu vou substituir por 15, a altura por 20. Eu posso primeiro multiplicar 15 vezes 20 e dividir por 2, ou eu posso simplificar. Tá fácil simplificar aqui 20 por 2, né? Então, dividindo 20 por 2 vai dar 10. Então, eu vou ter 15 vezes 10. Só multiplicar aqui, o exercício está encerrado. Então, vai ser 150 metros quadrados. Então, essa é a área desse triângulo azul. Nosso próximo exemplo aqui, eu tenho um triângulo retângulo. O que é triângulo retângulo? É um triângulo que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Oposto a esse lado, a esse ângulo, nós temos a hipotenusa e os outros dois lados nós chamamos de catetos. Então, por que eu estou informando isso? Porque aqui não está dando claramente o que é altura e o que é base. Mas para nós, se a gente tiver um triângulo retângulo, é tranquilo. Sempre um dos catetos vai ser a altura e o outro vai ser a base. Tanto faz a ordem aqui. Qual que eu vou chamar de base, qual que vai ser chamado de altura. Então, continuando usando a forma base vezes altura dividido por 2, eu vou substituir uma das variáveis por 8 e a outra por 15. A ordem aqui, como eu acabei de dizer, não importa porque multiplicar 8 vezes 15 é a mesma coisa de 15 vezes 8. Se der para simplificar, nesse caso aqui eu vou simplificar 8 por 2, que vai dar 4. 4 vezes 15 é igual a 60. Então, eu vou ter 60 centímetros quadrados. Percebe aqui que eu coloquei centímetro. No nosso exemplo aqui, eu não tinha unidade de medidas. Só para não deixar em branco, eu coloquei. Porque o relevante para nós aqui, o mais importante, é saber fazer esse cálculo, tá bom? Então, para não deixar em branco aqui, eu coloquei centímetros. Tranquilo. Então, vamos ver qual que é o nosso próximo exemplo aí. Bom, então, vamos ver o nosso próximo exemplo. Então, eu tenho um triângulo aqui que tem as seguintes informações. A altura mede 12. A base eu não conheço, mas o exercício aqui informou essas duas medidas aqui. Os dois lados são iguais, então nós temos aqui 15 centímetros de um lado, 15 do outro. Mas eu preciso da informação da base, para eu poder usar a fórmula base vezes altura dividido por 2. Então, eu sei que a altura mede 12, mas eu não sei quanto mede a base. Então, eu tenho que arrumar alguma forma aqui de determinar esse valor. Então, vamos ver aqui o que eu vou usar. Bom, se eu separar aqui, ó, esse triângulo aqui do desenho, eu vou ter o quê? Eu vou ter um triângulo retângulo, cujo um dos catetos mede 12 centímetros. A hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, mede 15 centímetros. E a base desse triângulo aqui, ou um dos catetos aqui, mede x. É o que eu quero descobrir. Bom, então, o que eu vou fazer? Triângulo retângulo, sempre que um dos valores, um dos lados for desconhecido, no caso aqui esse x, eu posso usar o teorema de Pitágoras. Aqui eu não vou explicar o que é o teorema de Pitágoras para a gente não deixar um vídeo muito longo. Então, vamos só lembrar aqui que a relação do teorema de Pitágoras é a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O a é a hipotenusa, que é o lado maior aqui, que é o lado oposto ao ângulo reto, e o b e o c são os dois catetos, né? Então, substituindo aqui, o a mede 15 centímetros, um dos catetos é 12, né? 12 ao quadrado, mais x ao quadrado. Então, isso aqui eu estou usando o teorema de Pitágoras, ok? Aqui agora vamos resolver essa equação. Para facilitar aqui, sempre que eu vou resolver uma equação, o ideal é deixar sempre o x no primeiro membro. É necessário isso? Não. Eu vou fazer aqui que eu acho mais prático. Mas vocês podem continuar resolvendo. Se quem souber resolver isso sem precisar fazer essa inversão,
Pode fazer tranquilamente. O importante é saber que tem que usar o Teorema de Pitágoras. Eu apenas estou fazendo uma inversão. Percebe que essa equação é igual a essa de baixo. Eu só inverti o que estava no segundo membro, agora está no primeiro. E o que estava no primeiro ficou em segundo. Sem inverter sinal, sem trocar nada. Só fiz a inversão, só espelhei, né, a equação. Agora, resolvendo aqui, 12 ao quadrado é igual a 144 e 15 ao quadrado é igual a 225. Bom, resolvendo a equação aqui, eu vou passar o 144 para o segundo membro. Quando eu mudo de lado um termo da equação, inverte a operação, né? Aqui ele está positivo, então ele vai ficar negativo. Fazendo esse cálculo aqui, 225 menos 144 é igual a 81. E eu já estou tirando a raiz. De onde que vem essa raiz? É desse quadrado aqui, ó, porque uma potência, sempre que eu faço uma alteração de um valor de um lado da equação para o outro, inverte a operação. O oposto de potência é raiz. Então, esse 2 aqui, x ao quadrado, virou raiz quadrada de 81. A raiz quadrada de 81 é igual a 9. Então, já achei o valor de x. Mas lembrando que x é esse pedaço aqui. A base do triângulo todinha é esse pedaço mais esse pedaço. Então, é 2 vezes o x. Então, a base vai ser 9 mais 9. Então, vai ser igual a 18. Tome mais cuidado, porque muitas pessoas erram aqui nesse ponto. Achou o valor de x, já chama isso aqui de base e joga na fórmula. Aí, né, dança. Então, vamos lá agora, substituindo, a base é igual a 18 vezes a altura, que é igual a 12. Posso aqui multiplicar e dividir por 2 ou simplificar. Aqui os dois são divisíveis por 2, tanto faz. Eu vou escolher aqui dividir o 12. 12 dividido por 2 é igual a 6, então eu vou ter 18 vezes 6, que é igual a 108 centímetros quadrados. Tranquilo? Então, nós usamos a forma base vezes altura, só que antes tivemos que determinar o valor da base usando o Teorema de Pitágoras. Deu um trabalhinho a mais, mas sempre a gente vai passar por essa fórmula, né? Sempre que a gente tiver as informações de base e altura. Não tendo, a gente tem que ver se tem alguma forma de calcular. Tranquilo. Então, não vamos falar muito aqui não, vamos para o próximo exemplo. Bom, então vamos ver qual que é o nosso próximo exemplo. Nós temos esse triângulo aí, cujos 3 lados são iguais. Então, esse aqui a gente chama de triângulo equilátero. Bom, se tiver a informação da altura ou uma forma de calcular essa altura, no caso aqui até tem, mas a gente pode usar o Teorema de Pitágoras de novo, a gente pode fazer, mas eu não vou fazer porque nós já demos um exemplo aí que a gente usou o Teorema de Pitágoras. Tem uma forma direta para triângulo equilátero, que é lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Esses dois valores aqui, a raiz de 3 e o 4, eles são fixos. Para todo triângulo equilátero, a gente usa essa fórmula. Não vou fazer a demonstração, porque esse vídeo aqui é para determinar áreas. Tá? Então, isso aqui, existe um motivo para essa fórmula ser assim. Mas vamos lá, não vamos alongar muito o vídeo, não. Bom, nesse caso aqui é só substituir esse L aqui pelo valor do lado do triângulo. Como os 3 lados são iguais, tanto faz aqui, né? Óbvio, não precisava nem falar, né? Substituindo aqui, eu vou ter 6 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. É só substituir esse L por 6. Fazendo o cálculo aqui da potência primeiro, eu vou ter 36 vezes raiz de 3 sobre 4. Aqui, se o valor que está fora da raiz aqui der para simplificar ou dividir direto, né? No caso aqui é uma divisão, e simplificação, na verdade, são duas coisas, são as mesmas coisas, né? Simplificando ou dividindo 36 por 4, eu vou ter 9 raiz de 3 centímetros quadrados. Pronto, esse aqui é o valor da área desse triângulo. Se alguém aqui tivesse optado por dividir, calcular a altura aqui usando o Teorema de Pitágoras, ia chegar nesse mesmo valor. Tranquilo? Então, vamos lá para o nosso próximo exemplo. Agora, aqui como último exemplo, nós vamos ter esse triângulo que tem os 3 lados diferentes. É um triângulo que a gente chama de triângulo escaleno. Como nós não temos aqui informação de altura desse triângulo, nós vamos usar uma forma específica para triângulo escaleno. Seria raiz quadrada de P vezes P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C. O que seria esse P? É o semiperímetro, que seria o quê? Perímetro é a soma de todos os lados, de qualquer figura, independente de ser triângulo ou não. Semiperímetro é a metade, é só dividir por 2. Ou seja, eu vou somar os 3 lados,
9 mais 7 mais 14 e dividir por 2. Nós vamos ter 30 dividido por 2, que é igual a 15. E o que seria esse A, esse B e esse C? São os valores dos três lados do triângulo. E em qual ordem que eu coloco aqui? Tanto faz. Não vai mudar o cálculo se eu colocar o 7 primeiro ou 14 primeiro, tanto faz. Então vamos lá, vamos fazer esse cálculo. Substituindo aqui, eu vou ter 15 vezes 15 menos 9 vezes 15 menos 7 vezes 15 menos 14. Aí vocês vão perceber o seguinte, é uma fórmula muito grande, mas é uma fórmula fácil de lembrar, né? Porque eu tenho aqui o semiperímetro vezes semiperímetro vezes semiperímetro vezes semiperímetro. São 3 parênteses, todos eles têm o semiperímetro, menos cada um dos valores dos lados. Então é fácil lembrar, tranquilo? Então resolvendo cada parênteses aqui, eu vou ter 15 menos 9, que é 6, 15 menos 7, que é 8, e 15 menos 14, que é igual a 1. Bom, agora é só multiplicar esses 4 valores, eu vou ter 15 vezes 6 vezes 8 vezes 1, que é 720. Agora eu vou ter que fazer o quê? Tirar essa raiz quadrada, ou fazer uma raiz aproximada, ou fatorar esse 720. Como aqui o objetivo do exercício é determinar a área, eu não vou explicar a fatoração nem a raiz aproximada, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então aqui primeiro eu vou fatorar esse 720, a primeira forma que eu vou usar. Então, fatorando 720, eu vou ter 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2 vezes 5. Todas as potências que têm um expoente maior do que a raiz aqui, que no caso a raiz é a raiz quadrada, ou seja, é 2, eu vou tirar da raiz. Então, vai ficar como aqui agora? 2 elevado a 2, porque eu dividi 4 por 2, né, esse expoente pelo índice, 4 por 2 é igual a 2. 3 elevado a 1, porque esse 2 aqui do expoente dividido por 2 aqui é 1. E o 5 elevado a 1 fica dentro da raiz, porque 1 é menor que 2, não dá para tirar da raiz. Tranquilo? Resolvendo agora a potência, eu vou ter 2 elevado a 2, que é 4, vezes 3, vezes raiz de 5. Agora é só multiplicar esse 4 vezes 3, que é igual a 12, vezes raiz de 5 centímetros quadrados. Isso aqui já é a área desse triângulo escaleno. Mas se por um acaso o exercício pedisse para você resolver por raiz aproximada, você pode usar o método de Heron, que eu também não vou explicar aqui, mas eu vou deixar o link para vocês assistirem um videozinho bem curtinho, tranquilo, fácil de entender, para saber como usar esse método de Heron, tranquilo? Então, tirando a raiz aproximada, você vai chegar a 26,83 centímetros quadrados, tranquilo? Vou deixar o link aí para vocês darem uma assistida nesse vídeo. Bom, então é isso aí, gente, em relação à área de triângulos, é o que eu tinha para falar. Espero que vocês entendam. Qualquer dúvida ou qualquer coisa que não tenha aparecido nesse vídeo, que ainda deixa alguma dúvida para vocês de algum exercício, pode postar aí nos comentários, que assim que possível a gente tira a dúvida, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.